Olá, gente linda, gente querida, gente abençoada. Estamos num novo episódio do Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. Estamos nas novas instalações do estúdio Wender Feijó. Como você pode ver, o cenário, o estúdio está um pouquinho diferente. Mas hoje nós estamos com uma presença mais do que ilustre, um episódio aguardado para o meu coração e agora para todos os que nos assistem, ninguém menos que Reverendo Messias Anacleto Rosa, um pai, um pastor, um amigo, um conselheiro. Seja bem-vindo, pastor, alegria receber o senhor. Você não imagina a minha emoção sendo entrevistado pelo meu querido Daniel Filho, colega de ministério. Temos uma história, não podemos dizer de quantos anos, porque em parte você poderia cair na malha, mas há tantos anos, né? Mas estou muito feliz e muito grato a você por nos oferecer essa linda oportunidade. Obrigado, pastor. Vamos começar falando de atualidades. Esta semana, a semana passada, a RPC, a emissora da Rede Globo aqui de Londrina, publicou uma matéria linda, cerca de 8 minutos no horário nobre, falando da história da nossa igreja em homenagem a 90 anos da cidade de Londrina. A nossa igreja e a nossa história como presbiterianos independentes em Londrina tem a ver com a cidade de Londrina, né, pastor? Sim, de maneira essencial, com tanto linda, porque Londrina é pequena Londres, né? E quando você fala Londres, é algo assim muito forte, não é? Tantas imagens, tantas coisas acontecem em Londres. E Londrina não seria diferente. E quando eu cheguei a Londrina, pastor, há 70 anos, em 1955, daqui a um ano ou menos, né? Completa 70 anos. E essa cidade, ela é realmente linda, acolhedora, terra vermelha, né? Terra Vermelha. A terra dos pioneiros. Então, chegamos juntos, né, pastor? Chegamos juntos. A sua família é uma dessas famílias. A história, ela veio por meio da Alta Sorocabana, IEP, Reverendo Jonas. Conta um pouco dessa história. Como é que foi o início da IPI em Londrina, pastor? Então, o pastor Jonas estava em EP e ele tinha aquela sua maneira de trabalhar, um homem arrojado, de um coração grande. Algumas imagens do pastor Jonas ficam, e uma delas, as margens do rio Paranapanema. O rio estava transbordando, cheio. Ele falou, meu irmão, não tinha como atravessar. Eu fui com a Bolívia, sua mula, até que chegamos a um local onde o rio era mais espraiado. Eu falei, aqui vai dar. Então ele soltou a mula, ela foi nadando e ele foi também nadando, atravessando o rio. Pastor Jonas tinha esses lances, né? Um homem que abriu as picadas, mas quando ele aqui chegou, pastor, já estavam aqui as famílias, né? Que estavam nessa região de Sertanópolis, né? Ele vinha, deixava o seu animal na casa da família Teixeira e ele oferecia um outro animal para o pastor Jonas deixar a Bolívia descansando e ele fazia as suas incursões, né? Ele ia ao encontro daqueles nossos irmãos que chegaram aqui não só em busca, né, pastor, do dinheiro, do ganho, né? Plantar o café, mas também os seus corações ardiam por Jesus, né? Então eles já queriam levar a velha mensagem do Evangelho, né? Foi assim que começamos, né, pastor? E o senhor chegou exatamente em que momento da história da IPI em Londrina? Então, pastor, nós chegamos aqui, o nosso templo ali da Mato Grosso tinha sido inaugurado há 3 anos, né?
Então, tudo aqui tinha cheiro de novo, né? Porque foi um momento muito lindo. O Hospital Evangélico dando seus primeiros passos, o Colégio Filadélfia dando seus primeiros passos, nascendo a UEL, a Universidade. Em outras palavras, pastor, tudo era um começo. Era aquele pessoal que sonhava, mas não só sonhava, mas punha os seus sonhos em ação, né? Semeavam também. Então foi um momento muito bonito que a gente chegou aqui. E tinha uns ditados curiosos. Londrina é só fama. Quando não é pó, é lama. Né? Mas foi assim, pastor, que aquele povo ardoroso, trabalhador, né? Isso aqui também, como diz o Zaqueu de Melo, o grande educador, né? Ele disse aqui, é um caldeirão heterogêneo, né? Porque o senhor veja, pastor, aqui chegavam os italianos, aqui chegavam os alemães, aqui chegavam os portugueses, aqui chegavam os europeus, chegavam os orientais, os japoneses. Pastor, isso aqui era uma terra, já naquela época, acolhedora. Então, Londrina abriu, eu diria, as portas. E o que mais encanta, pastor, é que um povo que chegava queria plantar o café, ganhar o seu dinheirinho, mas eles queriam também que a mensagem do Evangelho alcançasse. É linda a história. Pessoas, né? Hoje eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. Minha família, meus pais, avós e bisavós fizeram parte dessa história e nós temos uma gratidão imensa. A memória que eu tenho da minha infância, do Reverendo Messias pregando, né, com essa voz potente que o senhor tem até hoje, e o senhor sempre muito eloquente, e quando o senhor dizia assim, olhe nos meus olhos, olhe na minha direção, e o senhor faz isso até hoje, né? Olhe sempre, sempre para mim. Eu achava que era comigo, e eu criança arteira, né? Quando o senhor falava, olhe na minha direção, eu tomava um susto e olhava o pastor. O senhor sempre teve uma memória muito boa, e o senhor sempre citou o reverendo Jonas em suas pregações. Como é ser pastor e dar sequência ou trabalhar junto a uma autoridade como foi o reverendo Jonas? Como foi esse início de ministério? Interessante, né, pastor? Porque eu não vim para Londrina, Deus nos trouxe, né? Nós estávamos em Florianópolis há 12 anos, a Vani lecionando na escola de aplicação. Nós estávamos com um casal de filhos. Nós estávamos acomodados no ninho, quando Deus nos trouxe para cá. E quando nós estávamos chegando, eu, a Vani, Priscila e Júnior, eu me lembro que não tínhamos essa estrada que dá acesso aqui a Mauá. A gente via por Apucarana. E eu parei à margem da estrada, saí do carro, olhei para Londrina e vi alguns prédios, que eram poucos. E me veio a imagem do pastor Jonas. Eu senti um medo, pastor. Falei, vou pastorear a igreja que o pastor Jonas. E eu ouço uma voz que dizia, tu fecharás os seus olhos. Viemos, depois de 13 anos, o pastor Jonas estava internado no evangélico. Eu fui chamado para estar com ele. Cheguei, o doutor estava em procedimentos, mas ele já estava praticamente indo à morte mesmo. Aí o médico olhou para mim e falou, pastor, fizemos o que podíamos, né? Mas o pastor Jonas nos deixou. Saímos, o médico e eu, né? E o Chilion, filho, Delmar, estavam ali. E me disseram, podemos entrar? Eu falei, não. Até não sei porque eu disse não. Voltei sozinho ao quarto. O pastor Jonas havia acabado de falecer, mas seus olhos estavam abertos. E eu, pastor, não me lembrei daquelas palavras, mas me dirigi até o seu corpo e fechei os seus olhos. Quando eu acabo de fechar os seus olhos, eu ouço a mesma voz, com o mesmo timbre, com a mesma expressão, dizendo,
tu fecharás os seus olhos. Então foi um convívio intenso, né? De 13 anos eu caminhava com ele, ele era um homem de rasgos assim, os mais. Certo dia nós estávamos no templo, e ele elogiando as pessoas, dizendo, elas são belas, lindas. E eu ouvindo, aí eu falei, pastor Jonas, o senhor não está enxergando bem, né? Ele falou, meu irmão, eu não estou vendo nada, nada. Aí eu falei, mas como o senhor se dirigia dizendo, belas, lindas, ele tinha um pequeno cacuete, ele puxou um pouquinho o canta-boca e falou, meu irmão, eu só não vejo as coisas feias, mas as belas eu as vejo. Veja, eu acho isso, pastor Daniel, humor. Porque o senhor é um líder, o senhor é uma pessoa extraordinária. A pessoa, quando chega a um certo estágio de aceitação, eu não diria de fama, mas de credibilidade, né? E o pastor Jonas não tinha isso. Ele era o homem que foi uma referência, né? Quase que um mito mesmo. Mas ele era de humor. Perto dele, o senhor ria o tempo todo. Eu poderia contar umas e outras, mas, sabe, pastor, eu acho que um líder como esses que nós temos, né, líderes que são referências, tudo, a gente não o substitui. Sim. Eu realmente não vim para substituir o pastor Jonas. Eu digo assim, eu vim para aprender com ele, né? E procurar de alguma forma, isso eu digo com muita convicção. Eu acho que a minha missão aqui foi prestigiar o pastor Jonas e dar a ele, na velhice, o que ele era merecedor, né? Uhum. Então ele morreu cercado de carinhos, de apreços, e até hoje toda a comunidade, não só a comunidade evangélica, mas Londrina tem pelo pastor Jonas um apreço. Até hoje, o senhor vê isso, né? Uhum. Algumas pessoas falam, reverendo Daniel, onde é a sua igreja? Você fala ali na Mato Grosso. As pessoas dizem, reverendo, a igreja do pastor Jonas, né? Uhum. Então, ele realmente, um dia, nós estávamos no aeroporto esperando a chegada do secretário da Agricultura. Eu fui convidado pelo prefeito para estarmos lá, estávamos, e um dos secretários do prefeito, José Richa, de saudosa memória, me perguntou, reverendo, o pastor Jonas ainda prega? Eu falei, sim, nem sempre, mas ele ainda prega. Aí ele falou, não, pastor, eu não lhe perguntei, estou lhe afirmando, pastor Jonas prega. Aí eu ouvi, ele falou, prega quando ele passa pelas ruas, Uhum. prega com a sua figura. Então, era o homem que pregava falando e falava pregando. A sua vida era uma homilia, né? Uhum. Um sermão. Certo dia, ele estava entrando na associação médica, era um encontro, não sei o que estava mesmo acontecendo, e o Dom Geraldo Fernandes, de quem os dois eram muito amigos, estava presente, e quem me contou isso foi um assessor de Dom Geraldo, né? Diz que o pastor Jonas foi entrando, e Dom Geraldo voltou a cabeça, olhou, falou, o que foi, Dom Geraldo? Tudo bem? Falou, está entrando um homem de Deus. Levantou-se, foi ao encontro do pastor Jonas, deu o braço, e juntos caminharam até a frente. Isso são referências, são momentos que foram os dois primeiros homens em Londrina a receberem o título de cidadão honorário, né, da cidade. Uhum. Então, Dom Geraldo Fernandes e pastor Jonas eram parceiros. Uhum. E o pastor Jonas era um homem assim, muito sábio, muito equilibrado. Ele me dizia, foi meu irmão, um dia conversando com o Dom Geraldo, falei, em alguns lances nós não cremos da mesma forma. Nós não
talvez até discordemos, mas isso não significa que nós estamos em oposição um ao outro. Nós podemos trabalhar juntos. Então, o pastor Jonas criou em Londrina essa cultura de que nós precisamos ter convicções firmes. Ele era um homem muito firme, muito coerente nas suas convicções, mas muito nobre. E eu acho que ele experimentou aquilo que a Bíblia nos diz. O amor é o vínculo. O amor quebra as barreiras. Eu ontem estava ouvindo o senhor pregar. E houve momentos em que eu me emocionei com a sua pregação. O senhor falou da reconciliação. Eu acho que nós vivemos uma sociedade que cria muros, guetos, né? Deus derruba os muros, né? Diante de Deus, eu gosto de uma expressão de Billy Graham. Ele diz, ao pé da cruz, o chão é plano. Na cruz, nós nos encontramos, né? Então, o pastor Jonas nos deixou um legado, né? De trabalho, de testemunho. Aí está. Londrina tem uma gratidão ao pastor Jonas, porque ele foi não pastor de uma denominação, ele foi pastor da cidade. É muito interessante ouvir o senhor falar do reverendo Jonas, e nitidamente ele foi talvez o grande líder espiritual na vida do senhor, e deixou este legado que o senhor está compartilhando de forma tão emocionante, profunda e contundente. O que me vem à mente neste momento é numa das celebrações que nós tivemos em homenagem, se eu não me engano, foi no Jubileu de Ouro, 50 anos de ministério, que a igreja proporcionou ao senhor. E estava ali presente o Dom Albano. Meu amigo. E o Dom Albano, ele já não era mais arcebispo da cidade, mas foi-lhe dada a oportunidade para uma palavra. E ele disse do senhor, reverendo Messias é o pastor da cidade de Londrina. Como é que o senhor se sente com o Dom Albano, assim como o Dom Geraldo foi tão íntimo, amigo do reverendo Jonas, o Dom Albano mencionar que o senhor é o pastor da cidade de Londrina? Como que é receber esse título? Eu aprendi uma coisa, pastor. Alguém um dia me disse, quando você receber uma homenagem, não atente para a homenagem, mas de quem você a recebe. Então, essas palavras significam muito para mim, mas de quem eu pude ouvir, né? Nós estávamos na reinauguração da capela da UEL, e o reitor, muito amigo, não estou agora citando seu nome por questões éticas, né? Ele falou, nós vamos acertar a sua agenda com o Dom Albano. E estávamos lá sentados, e Dom Albano cochichou no meu ouvido. A gente era muito amigo, falou, você fala primeiro? Eu falei, falo, pá, como o senhor achar melhor. Fui lá, dei a minha palavrinha e chamaram o Dom Albano. Ele postou-se diante dos microfones para fazer a sua fala, olhou, ficou em silêncio por alguns segundos e começou dizendo assim, pastor Messias, um homem doce, e lágrimas vieram aos seus olhos. Então, como posso dizer ao senhor pastor que nos seus últimos dias eu fui visitá-lo na sua casa, ficamos 2 horas juntos, tomando suco de maracujá e conversamos muito. Quando ele faleceu, eu estava em Florianópolis, fui comunicado, me entrevistaram, e eu faço parte de um vídeo coisa que sobre o Albano, onde eu pude também falar alguma coisa. Então eu recebo essas palavras com a graça de Deus, que eu não sei que eu não as mereço, mas eu acho que o que aconteceu em Londrina é que eu quis, pelo menos desejei, né, pastor, ser o pastor da cidade. Da cidade, assim. Eu acho que Deus nos chamou
para servir a cidade, né? Não importa, pastor, se a cor denominacional. É o que eu disse. Nós cremos no Deus que nos ama. E nesse Deus nós nos encontramos, né? Alguém disse que lá no céu nós vamos ter 3 grandes surpresas. Primeira, o senhor vai olhar e ver pessoas que o senhor tinha certeza não estariam lá. E o senhor vai dizer para o anjo, que surpresa, essa pessoa não podia estar aqui. E o anjo vai olhar para o senhor e falar, tudo bem. Segunda surpresa, pessoas que o senhor tem certeza estariam lá, não estarão. Terceira surpresa, pela graça de Jesus, o senhor estará lá. Aleluia. Não é? Então, sabe, pastor, é difícil a gente carimbar. É difícil a gente rotular. Este, sim, este não. Se me permite, eu li uma historinha que me tocou muito. Um cidadão de uma vida totalmente arrebentada, teve uma experiência com Deus. Só que quando ele ia à igreja, ele ouvia lá a homilia, o sermão, ele chorava, o coral cantava, ele chorava. Um dia o pastor chegou e falou, irmão, por que o senhor chora? A criança canta, o senhor chora. O senhor chora até na hora da coleta, né? Ele falou, não é que eu tenho uma alegria tão grande, eu não mereço, pastor, estar aqui. Eu era né? E o pastor falou, não, aquiete o coração. E uma noite ele teve um sonho, e olha só o que ele sonhou, pastor. Um anjo, aquela figura, né, chega e lhe diz, vamos subir. Então estamos subindo. E ele agarrado no anjo, né? Ele avista uma multidão enorme. Ele falou, anjo, quem são esses? Ele falou, esses são os patriarcas. Olha ali Abraão, olha Jacó, olha Isaac. Ele chorou. O problema dele era que eles vieram chorando. Começou a chorar, o anjo falou, o que foi? Falou, eu não sou patriarca, eu não mereço entrar aqui. Aqui é a terra dos patriarcas. O anjo falou, vamos em frente. Uma segunda multidão maior que a primeira. Ele falou, e esses? O anjo falou, são os mártires. Os mártires. E a gente se emociona, né, pastor? Eu fui estar nos locais onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse, e a gente tem aquele momento que a gente vê São Policarpo, né? E tantos outros mártires. Ele chorou outra vez e falou, não sou um mártir, de forma que eu não posso. Chegou uma terceira grande multidão. Falou, e estes anjos, quem são? O anjo falou, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7,14, né? A razão por que estão. Aí ele enxugou as lágrimas e disse, com esses eu posso entrar, porque eu sou um grande pecador, salvo por Cristo. Esse é o Evangelho. Então, o senhor me perdoe por ter me alongado na resposta, mas eu acho, pastor, que eu vejo tudo isso como graça, né? Ontem à noite nós estávamos ouvindo um teólogo, Timóteo Carrique, que homem admirável, ele pegando o texto de Tiago e o texto de Paulo, de Efésios, graça e obras. Não há choque, há complemento. Olha, né? Só, coisa linda. Que coisa linda. Então, a salvação. E eu acho, pastor, a beleza, eu vejo o senhor pregando, eu me lembro de você muito pequeno, me lembro da sua mamãe, tem um apreço, você já é a 4ª geração, né, da família Zemuner, que por sinal, pastor, a sua família tem uma história, dentre outros dons, vocês têm o dom da poesia, o dom da música. Lá no céu, pastor, nós não vamos pregar, mas vocês, os Zemuner, vão cantar, vão tocar, vocês vão tornar o céu mais alegre, né? Amém. Com os dons de vocês. Amém.
E, pastor, eu entrei nesse assunto, eu vou me alongar, eu acho Não tem melhor. problema. Mas não, mas essa faz parte. Eu até quero trazer justamente um pouco disso, porque eu falei que o senhor foi considerado pastor da cidade de Londrina, e hoje o senhor é pastor emérito da nossa igreja, e eu não pude conviver com o reverendo Jonas, ele faleceu no início dos anos 80, e eu nasci nessa época um pouquinho antes, né? Uhum. Para mim, o grande referencial é o Reverendo Messias, né? Hoje eu tenho um grande privilégio de caminhar com o senhor como pai, como amigo, conselheiro. Sou amigo do João Marcos, seu filho Você é caçula. filho, né? Só que você saiu do forno um pouco antes. Perdão. Não tem problema. E, e eu tenho a alegria de servir o Reverendo Rodolfo, que é o nosso pastor hoje. E o Senhor deixou um legado. O Senhor deixou um legado. Após o senhor ter deixado a titularidade da primeira igreja, reverendo Matias Quintela, pastoreou a igreja por 5 anos, e agora o reverendo Rodolfo já há 15 anos como pastor da igreja. Se o senhor pudesse descrever o que o senhor gostaria de ter deixado e o que o senhor tem visto, quais são as sementes e os frutos desse legado que o senhor deixou? Pastor, eu poderia agora não me alongar mesmo, porque, voltando ao pastor Jonas, ele me dizia, meu irmão, quando eu saio para pregar, Delmira, que era a esposa, me dizia, Jonas, não vai esquecer a dentadura, porque ele se alongava. Então eu não posso esquecer a Não tem dentadura. problema. Nós estamos Mas aqui para sabe, conversar. mas sabe, pastor, eu sou muito feliz, sabe por quê? Eu gostaria que acontecesse o que está acontecendo. Você menino, eu estou voltando até a nossa reflexão de há pouco. Você um dia já mocinho me procurou no escritório e falou, pastor, eu quero ser um pastor, mas eu não quero ser um pastor. Eu não me lembro exatamente a palavra que você usou, mas você disse, eu quero ser um pastor, um vaso usado por Deus, né? E Deus ouviu a sua oração. Você é um moço dotado, né? Um moço que tem de Deus dons, tem aquela unção. Então, é uma coisa que eu gostaria de ver o Rodolfo, né? O Rodolfo, eu cheguei aqui para Londrina, ele tinha de 4 para 5 anos. Calça com suspensório. Ele sempre gostou de andar bem arrumadinho, sabe? A dona Leontina tinha que deixar ser bem arrumadinho, né? Então, hoje o Rodolfo é o nosso pastor, né? Você, nosso pastor. Então, poxa, você quer... Então, eu acho que isso, para mim, é tudo, pastor, porque, vem cá, que patrimônio eu vou deixar? Uhum. Eu não vou deixar aí um patrimônio, né? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu me lembro muito do Mahatma, né, do Gandhi. Quando ele morreu, ele deixou um senhor patrimônio. Um par de sandália, uns óculos, uma capa, uma caneta e um par de sandália. Então foi todo o seu patrimônio. Eu acho que o que a gente vai deixando, pastor, é vocês. Uhum. E nós Vocês. agradecemos, pastor. Não existe... Você é um patrimônio. O Rodolfo é um patrimônio, né? Eu me refiro a vocês dois, porque você é família Zemune e o Rodolfo, família Montosa. São famílias que eu pastoreei, já vai para 52 anos. Uhum. Porque em não sendo pastor titular, mas sendo emérito, eu dou minhas picadinhas, né? eu estou junto, eu estou junto. Então, respondendo, eu estou muito feliz. O João disse assim, nada me alegra mais de ver os meus filhos andando na verdade. Uhum. Você vê a igreja nessa fase de crescimento, né, pastor? Ontem eu fiquei empolgado com aquilo que você falou lá das crianças. Repete aí para mim.
As 10 mil, 100 Essa semana a gente deve estar batendo 100 mil seguidores inscritos no canal do YouTube. Galera da mil. Vila, 100 mil Mas o que é inscritos. galera da vila, pastor? Fala para nós. Galera da Vila é o nosso Trabalho com as trabalho com crianças. crianças, né? E ontem nós tínhamos quase 300 crianças na igreja. Pastor, alguém disse, se você quer a vaca, ganha o terneiro, o bezerrinho. Então, quando você ganha a criança, você ganha os pais. Uhum. Um dia o grande evangelista Moody chegou em casa tão feliz e disse assim, hoje eu ganhei 2 almas e meia para Deus. Aí a esposa falou, 2 adultos e uma criança. Ele falou, minha querida, 2 crianças e um adulto. Que entre nós, eu com 87 anos, cara, minha vida já foi, né, gasta. E graças a Deus foi no trabalho de Deus. Mas você ganha uma criança, como nós entramos aqui com a sua filha. Eu fiz seu casamento, vi a Camila grávida, né? Vi essas crianças nascendo. É uma vida inteira para Jesus. Você, Daniel, você viveu uma vida inteira para Jesus. Sim. Sim. Eu também posso dizer que eu vivi uma vida toda. Não estamos dizendo, graças a Deus por aquele ancião. Graças a Deus por aquele idoso que se rende a Jesus. É velhinho, mas graças a Deus por essa criança que nasce. E os pais vêm no ato do batismo. Sim. E eu batizo criança com muita convicção. Eu também. Você fala, consagra. Você foi consagrado a Deus. Sim. Então, eu acho que esse trabalho que nós fazemos com as crianças, pastor, é tudo. É. Para as crianças, elas não são futuro, pastor, presente. Sim. Imagina uma cidade sem criança. Eu estive em igrejas em alguns países onde as crianças, pela lei, não tinham acesso aos trabalhos religiosos. O senhor já imaginou, o senhor que é um pregador, prega tão bem, tão bonito. O senhor pregando, não ouve uma criança chorar, coisa gostosa, quando o senhor escuta um choro, né? Pastor, casa sem criança não tem cheiro de talco Johnson, de sabonete pompom, de chá de camomila. Não tem criança chorando com cólica. Não tem pai se levantando à noite, tropeçando, caindo, para trocar a fralda do filho. Você sabe o que é isso? Sim. Até você mexendo um pouco. Um líder religioso, você ter essa experiência. O senhor não acha, pastor? Sim. Precisa. É bom ter. Por isso o Paulo diz que convém que o bispo seja casado. Então, a igreja sem criança. É. Pastor, esse Brasil é um lindo país. É um lindo país. Eu vibro com. Estou voltando de uma viagem lá em Rondonópolis. O Brasil é bonito em qualquer parte que o senhor vai. Norte, Nordeste, nosso país. Lá estão os nossos irmãos do Rio Grande, sofrendo, passando por esse momento, né? Quarta-feira agora vou fazer o casamento de um gaúcho. Mas Deus está lá, né? Então esse é o nosso Brasil. E nós cremos nesse Brasil. E o Brasil não está sob a égide, o comando desse ou daquele. No trono está Jesus. Amém. Como sempre esteve. Isso não é triunfalismo, né, pastor? Não é. Porque lá em Daniel 2 diz que Deus estabelece reis e remove reis. O comando é dele. Calvino, o grande reformador. Pastor, chorei quando estava em Genebra. Chorei, pastor. Eu acredito. No púlpito de Calvino. Uau. E choro. Ele morreu com 54 anos. Eu fiquei pensando na vida de Calvino. Mas, pastor, a influência, né? Então, a gente, quando vê criança, eu fico numa alegria tão grande, pastor. Criança, alguém disse assim, quando você ganha uma criança, você ganha uma geração. Então, por isso, nós cremos nessa nação, né? Sim. Nós queremos. E hoje nós temos na igreja, né? A igreja está fazendo investimento Sim. no lugar certo. Isso é investimento, Sim. né, pastor?
Então, hoje a gente percebe as crianças recebendo palavra robusta. A pastora Andréia, com toda a sua equipe, faz um trabalho magnífico. E a pastora Andréia, ela costuma dizer uma frase que diz assim, que criança gosta de quem gosta dela. E gosta mesmo. E a criança, ela é simples, né? Então, se você tratar bem, não importa a idade. Se você tratar bem uma criança com doçura, com ternura, com respeito, olhar nos olhos, abaixar. E o Senhor sempre foi muito, muito delicado, né, com as crianças. O Senhor sempre tem uma palavra de elogio, de apreço. Nossa filhinha, minha filhinha está aqui no estúdio. E o Senhor, desde que nós pegamos o Senhor no apartamento, o Senhor não para de falar dela, de elogiar. Criança, adolescente gosta Mas disso, sabe, né? De se sentir valorizado. você há de concordar comigo, sua filha é bonita mesmo. Você é Camila. Muito. Mas a Camila é uma linda esposa e você também não pode Obrigado, jogar fora. Tem que... Falando em família, pastor, a gente percebe a família sob um ataque violento de Satanás, o divórcio, pais e filhos, os filhos que quando cometem seus equívocos, pais que acabam não tendo inteligência emocional, espiritual para acolher, para direcionar. Ao invés dos filhos correrem para os pais, os filhos correm dos pais, muitas vezes. E o Senhor sempre pregou a família, e a Priscila, o Junão, João Marcos, a Vani. Qual é o valor da família para a construção de uma sociedade, pastor? É verdade, né, pastor? Família, pastor, é o projeto mais lindo de Deus, né? Fulton Sheen, o grande bispo de Nova York, ele fala que o primeiro desejo de Adão foi quando, andando pelo jardim, ele viu a sua sombra refletida no espelho d'água dos riachos que cortavam o Éden, né? Ele desejou ter alguém com quem ele pudesse se comunicar. Como ele iria beijar o leão, abraçar a anta, fazer uma carícia numa girafa? Então Deus criou a mulher, Deus celebrou o casamento, a família. Essa não é uma coisa, pastor, família não é esse núcleo social, não é nada disso. É tudo isso, né, pastor? Mas digo assim, família é Deus criando homem, mulher, formando um lar, né? Uhum. Eu sei que eu me lembro quando você era solteiro, moço bonito, mas você sempre pediu a Deus. E nós conversávamos muito isso, né, pastor? Sim. Uma esposa, Deus lhe deu. Uma esposa temente a Deus, né? O senhor é um homem temente a Deus. Então, a gente sabe que a família é um dom de Deus, mas falta na família, eu acho que está faltando na família essa espiritualidade mais intensa, né, pastor? Eu ouvi uma ocasião o pastor Abival dizendo que nós estamos jogando Deus para fora do círculo, né? Uhum. Nós não queremos Deus para quê? E não tem como, né, pastor? Então, não é religião, mas está faltando para a família esse verticalidade, né? Uhum. Essa presença, esse cultivo. Então, a família ainda é um dom de Deus. O senhor chega em casa, a sua esposa lhe recebe com um abraço, com um beijo, o senhor beija. À noite, o senhor vai lá ver seus filhos. Senta-se à mesa, né? Aquela comidinha da família, aquele convívio. Então, eu sei que a gente sabe, né, pastor, que a família está debaixo de ataques, é um bombardeio. Uhum. Porque se a gente, pastor, derruba a família, a gente derruba os alicerces, pastor. Como que nós vamos construir uma sociedade forte se nós não temos lares fortes, né? Então, nós estamos construindo alicerces frágeis, né? Uhum. Então, a família é a base mesmo, né, pastor? Uhum. O senhor teve a Pri, o Junão, os netos, o Júnior, Messias Júnior, Ana Paula, João, Sabrina, Uhum. e agora, mais recentemente, o senhor sozinho. Ah, é interessante. Como é que é ter que se despedir da amada?
Eu não quero tornar a nossa conversa melancólica, eu Não, sei, de maneira alguma. mas a Vani sempre foi o esteio, a base, né? O É que o senhor. senhor formulou uma pergunta, e a família é os cônjuges, né? Sim. Marido e esposa, os filhos. Então, a Vani, nós fomos casados 62 anos, né? Há 3 anos Deus a levou. E um dia desse, eu abrindo a janela do quarto, como que ouço uma voz? A Vani está com Cristo. Cristo está com você. E a base, porque Filipenses 1:23, Paulo diz, eu desejaria partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então ela está muito bem com Cristo. Mas em Mateus 28:20, Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias. E a voz de Cristo está com você. Falei, bah, mas que teologia perfeita é essa? Ela está com Cristo. Cristo Cristo está está. comigo. Então, nós estamos juntos. A viuvez é uma amputação, né? Então, um pedaço seu vai. Tem muitas lembranças, muitas saudades. Saudades, né? Saudade do sorriso, do abraço, do beijo, da oração juntos. Então, ela orava sempre do meu lado esquerdo aqui. O que eu fiz? No lugarzinho onde ela se ajoelhava, eu pego a almofada e continuo lá. O altar continua lá, orando, né? Eu de manhã dizia, que faz? Você quer que eu beije? Ela me olhava. Eu não sou bobo, beijava as duas. E eu dizia, de manhã você é minha rainha, à tarde minha papoula, à noite minha princesa, nas madrugadas minha imperatriz. Grande amiga, grande companheira, uma mulher notável, a Vani, notável, 62 anos. E agora continuo usando aliança. Algumas pessoas me criticam. E o senhor sabe, eu não sei se era até você que estava dando uma palestra, falou agora os solteiros, os viúvos. E quando falou os casados, eu me meti a ficar de pé. Eu esqueci. É verdade, pastor. Aí eu falei, não, mas pastor, numa palavra, a gente caminha com a graça. O meu versículo, eu queria que você saiba disso. E se você estiver lá, quando vocês fizerem o culto, não vamos falar fúnebre, o culto de celebração de gratidão, né? Estou deixando até a liturgia pronta, né? Mas, sabe, pastor, eu sou um homem alegre, um homem feliz, e eu estou vivendo pela graça, né? Estou lá no apartamento e Deus tem estado conosco, a presença de Cristo conosco. Filho é uma bênção, né? Nós não temos filhos perfeitos, mas os nossos filhos, para nós, que você quer arrumar uma briga, é alguém falar mal do seu filho. Para nós são perfeitos, né? Claro, eu gostei ontem, quando você se referiu ao seu filho e você falou uma inteligência brilhante e tudo. Eu falei isso mesmo, Daniel. Então, eu falei que o primeiro a elogiar é você, né? Sua menina, sua família. Então, eu queria deixar essa palavra. Meu texto básico é 1 Coríntios 15:10. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. E voltando aqui ao Pode Liderar, eu acho que nós não temos, né? Eu não me considero um líder. Eu me considero alguém que se junta a outros e juntos vamos fazer. Eu sempre dizia para o Matias, eu não sou um gestor, sou um péssimo gestor. Não sou um administrador. Tudo o que aconteceu aí, Daniel, foi mesmo graça de Deus. E outra, companheiros. Deus sempre me deu como o pai do Rodolfo, Elias. Foi um companheirão,
os presbíteros todos, não posso nem nominá-los, Uhum. todos, meus amigos, companheiros, os diáconos, o pessoal todo, aquele velho ditado dos africanos: você está com pressa, vá sozinho. Quer chegar mais longe? Vamos juntos. Por isso que eu quero ficar junto com você, viu, Daniel? Eu sei, e eu também tenho o privilégio de ter o senhor. Aliás, né, estamos falando de tantas coisas ao mesmo tempo e eu também me emocionei aqui, até porque eu até devia ter trazido a minha Bíblia, a Bíblia da adolescência, uma Almeida Revista e Atualizada de zíper. Para mim é verdadeiro, essa vocês estão... Eu sei. Desculpa. Aliás, ontem eu me dei conta que eu li a nova versão transformadora. Eu nem olhei para o senhor porque eu sei que o senhor não prefere. Não. Esse Mas, assunto não deveria vir à tona, mas ele vem, a gente só dá risada. Porque não tem problema. a gente acostuma. Sim. Para você, a verdadeira é essa. Já para essa geração que vem, vai ter outra. Não, mas o senhor sabe que, assim, eu até uso a versão transformadora para pregar, mas quando a gente decora, os versículos decorados são o da revista atualizada. Não tem como. Aquela é a verdadeira. Aliás, outra é apócrifa. A gente lê, às vezes, né? Ontem mesmo, falando de Esaú e Jacó, é mais histórico, mas a gente pega lá os grandes clássicos, né? Salmo 23, algumas novas versões vão mudar a expressão. Aí você já não aceita. Aí não dá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a verdadeira e ponto. Mas a minha revista lá, a minha Bíblia, bem velhinha, bem surrada, bem usada, e tem lá julho de 1999. É 25 anos. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e que deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. A fim de tudo, quando pedirdes ao Pai, Ele vos concede. E nesse dia eu estava no gabinete do grande reverendo Messias, a rua Mato Grosso 806, no segundo andar, ali próximo ao salão. E nós fomos conversar sobre vocação. Fomos conversar, eu estava fazendo administração de empresas na UEL, segundo para o terceiro ano. E a vocação falou alto, a chamada de Deus, né? Eu servi o Senhor a vida inteira, desde a infância, eu cantava, né? Que bonito é, você lembra? Que bonito você me põe num apuro. Você e sua irmã, que agora é pastora lá nos Estados Unidos, vocês me pegavam no contrapé, né? Exatamente. E a gente cantava desde criança servindo ao Senhor, na adolescência, juventude, e eu dei trabalho para o Senhor. Não fala isso. Mas o senhor sempre foi muito acolhedor, cuidadoso, né? Enfim. E eu estava ali no gabinete falando de vocação e falei, eu estou me sentindo chamado, desafiado pelo Senhor para o ministério pastoral. Amém. E o Senhor me deixou João 15, 16. E eu cheguei em casa e na época não tinha ainda esse texto decorado, né? Mas estava lá escrito João 15, 16. Eu comecei a decorá-lo, comecei a memorizá-lo. Amém. E esse versículo passou então a ser o sinônimo da minha chamada. Amém. Como que funciona a vocação pastoral, pastor? Quem que chama? Qual é a vocação pastoral que realmente deixa marcas no coração das pessoas? E realmente o pastor que é líder e que deixa um legado? Eu creio, pastor, que isso é muito forte dentro de mim. Há aqueles que não foram chamados, mas que até estão. Mas eu creio que o pastor, primeiro, ele é um chamado de Deus, né? Você tem essa convicção. Você tinha essa convicção. O Rodolfo, desde menino, ele tem essa marca. O pai dele, o Elias, que falou, você vai fazer um outro curso. Ele obedeceu, pai, você fez um curso na UEL. Por sinal, um curso muito bem feito. Mas
a vocação estava lá. Uhum. Você concorda comigo? Sim, sem dúvida. Então, eu creio que o chamado é a marca, né? Então, aprove a Deus. Paulo diz lá em Gálatas 1,14, que antes de eu nascer, me separou. Jeremias, antes que você nascesse, eu te separei, né? Eu creio, pastor. Eu tenho nítido dentro de mim o dia que Deus me chamou. Né? Eu sou um tição tirado do fogo. Deus me alcançou. Eu tenho convicção de que Deus me chamou para ser pastor. Se eu tivesse que voltar, eu queria fazer 3 coisas. Primeiro, pastor, e nós estamos encerrando esse papo aqui, mas eu queria ser crente em Jesus. É tão bom ser crente, pastor. Eu acho tão... Para mim é fascinante dizer, eu creio em Jesus. Eu creio. Uma poesia do nosso querido Joia. Creio, a poesia do Grilo, né? Cri, 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 cri. Eu creio, eu creio. Crente, creio em Jesus. Segundo, eu queria ser pastor. Ser pastor é tão bom, né? Mas ser pastor, que bênção. E terceiro, eu queria me casar com a Vani. Queria me casar com a Vani. Eu estava lá visitando o acervo histórico do Billy Graham. Tive a alegria de encontrar a sobrinha dele. Ela falou, estou encantada. O senhor sabe mais do meu tio do que eu. Nós oramos juntos, foi muito bonito. E então alguém me faz uma pergunta. Se você tivesse que voltar, o que você faria, o que você não faria? Ele falou 3 coisas já, com os lábios murchos, né? Bem velhinho. Ele disse, primeiro, eu oraria mais. Eu estudaria mais. Eu viajaria menos. Eu chorei quando eu me coloquei diante de uma urna lá, onde tem a pasta dele, das viagens, e os passaportes. Ele pregou em 130 países ao redor do mundo. Né? Eu não preguei em 130 países, mas viajei muito. E o que ficou mais forte, um bilhete que a Vani escreveu para mim, no dia 10 de junho de 2010. Ela diz assim, querido, já são mais de 2 horas da madrugada. Eu estou aqui limpando seus sapatos e orando. Quão formosos são os montes, os pés, daqueles que anunciam o evangelho. Era a Vani limpando os meus sapatos. Então, se eu tivesse, eu queria ser pastor. Levar essa mensagem. E nós poderíamos, se você me concorda, e ao encerrarmos, dizer a todos, ao mundo, que nós cremos nessa velha mensagem da cruz. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Somos loucos, pastor, que pregamos uma mensagem que é loucura para os judeus, é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos. Para os que creem, poder de Deus. A velha mensagem. Jesus. Eu fico encantado com isso. Então, pastor, continue. Amém. Sendo esse homem de Deus e sirva ao Senhor com todo o seu coração. Né? O Senhor é uma vela que está queimando. E o Senhor tem muito para queimar ainda. Amém. Você ainda tem aí uns 40 anos de trabalho. Eu já estou assim como o Luther King, eu já estou avistando, sabe, interessante? Eu avisto, parece que o pódio, avisto assim a faixa de chegada. Eu me sinto chegando. Engraçado. Eu vou falar, será que eu estou ficando meio... Eu me sinto alguém que está chegando. Cansado, às vezes, tropeço. Não é? Sim. Eu não sou medalha de ouro, mas Deus me dando o privilégio de chegar, estou muito feliz. Então vamos prosseguir. Sim.
crendo na igreja, Uhum. crendo em Jesus. E quando o Churchill perguntou para Billy Graham, jovem pregador, há uma esperança para o mundo? Ele disse sim. Qual? Ele fez assim com o dedo. Nós queremos terminar esse podcast aqui dizendo, somos dois homens, eu um velhinho, você um jovem, mas com nossos olhos estão no mesmo foco, no mesmo alvo. Nossa mensagem é a mesma. O que vibra dentro de você é o que vibra dentro de mim. Uhum. Né? É Cristo. Uhum. O Cristo que está em mim saúda o Cristo que está em você. O Cristo o ressurreto. O Aleluia. Cristo vitorioso. O Cristo que é o centro. Esse é o Jesus. Então é esse Jesus. Diga o que quiser. Mas ele é o princípio e é o fim. Uhum. Todas as coisas se convergem para ele. Então estar em Cristo é estar no lugar certo. Aleluia. Obrigado, pastor. Eu agradeço. O senhor trouxe aqui alguns panfletos. Uma das marcas do senhor também é panfleto. O senhor é um evangelista nato. O senhor sempre deixou palavras de esperança debaixo da porta de vizinhos. E hoje o senhor está com uma associação aqui, não é? O senhor quer divulgar, falar, mencionar Associação Cultural Avani Garcia Rosa. Qual é o objetivo? Então, a Vani morreu numa terça, foi sepultada numa quarta e na quinta. Eu estava chorando, 4h25 da madruga. Eu ouvi uma voz, não chore muito. Não disse não chore, só falou, não chore muito. Uhum. E aquela voz disse, a Vani deixou um legado, né? E seja que isso te inspire, seja grato e viva na graça. E essas 3 palavras, inspiração, gratidão e graça, me levaram a pensar que o que a Vani mais gostava era de orar e de missões. Eu falei, o que a gente poderia fazer em memória, né? Aí nós, com a graça de Deus, com a ajuda dos companheiros, fundamos a Associação Cultural Avani Garcia Rosa. Ela tem como finalidade produzir livros e distribuí-los principalmente para pastores como uma ferramenta de trabalho. Uhum. Então, pela graça de Deus, estamos alcançando os 5 países africanos, temos um ponto de lança em Portugal, e estamos aí. Eu quero conversar mais com você sobre isso. A Vani, eu dava R$500 de mesada para ela, porque dinheiro de pastor é curtinho, né? Era para fazer cabelo, unha, essas coisas. Ela dava 50 do dízimo. Toda a vida a Vani dava o dízimo. Dava 100 para a oferta missionária e 50 para os pobres. Ficava 300. Ela falava, bem, não dá para você aumentar a minha mesada. Eu falava, não dá porque você vai... Aí nossa associação é em memória. Nós não estamos adorando a memória da Vani. Sim. Mas nós queremos, impulsionados, motivados pela vida que ela viveu, prosseguir, fazendo o que ela gostava, ajudando aqueles que estão levando a mensagem. E a nossa igreja está, toda a vida se envolveu. Agora está aí, Casa das Formigas, Sim. tanta coisa bonita. Neste momento, a Camila está no Rio Grande do Sul. Sua esposa não está lá agora? Sim, com então, um grupo de... nós somos uma igreja que vai, a igreja do caminho, né? Sim. Me lembro da doutora Chero, ela falou sobre Pentecoste, o pessoal, quando fala sobre Pentecoste, dá uma tremida, muda até a voz. Ela falou, não é nada disso. Pentecoste é a igreja da rua. Uhum. Porque Pentecoste arrebentou. Só porque o povo saiu e depois Júlio Ferreira, o grande historiador da igreja presbiteriana, professor lá em Campinas, já morreu. Num dos livros dele, ele fala que a igreja estava muito feliz lá em Jerusalém. Deus veio e desmanchou o ninho. Vão e preguem. O que foi a perseguição? A morte de Estevão arrebentou com a igreja. Uhum. A igreja teve que sair de Jerusalém
Uhum. E foi. Foi. Eu acho que quando a gente fica no ninho, e às vezes chega ali na nossa igreja e fala, Deus, se tiver alguém no ninho aqui, vem desmanchar. Pastor, é com esse sorriso delicioso que nós vamos encerrando esse podcast. Muito obrigado. Claro que ficaram muitas perguntas e muitas reflexões, mas Aí você me chama a outra gente vez faz aqui. uma outra rodada. Será que o pessoal do estúdio aqui aceita a gente? Eu creio que sim, eles são bonzinhos. Eles estão orando para nós encerrarmos aqui. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe o senhor. É um privilégio caminhar, conviver. Estou lhe devendo um churrasco. Segundo o João Marcos, um corte nobre. Nós vamos comer em breve. O João Marcos, você tem que falar para ele, acabou de ficar exigindo aí da carne, rapaz. Quando a gente vai comer churrasco na casa do amigo, você não pode. Ser no churrasco tá bom demais. O João gosta de... O João é uma figura. Vocês são irmãos, vocês se entendem. Sim, é um irmão. Obrigado, pastor. E assim nós encerramos nosso podcast com essa presença inspiradora, falando sobre legado, contando história, nos emocionamos, nós rimos, choramos. E a nossa mensagem para você que nos ouve, que nos assiste, que você fique firmado em Jesus Cristo. Não há nada mais precioso do que ser um líder, do que ser um cristão e viver aos pés de Jesus. Este é o legado. Minha filhinha está aqui. Tudo que eu digo a ela, para o meu filho, era: creio em Jesus. Este é o maior legado que eu posso deixar. Ame a Cristo. Não há nada mais precioso para você, meu amigo. Que Deus nos abençoe. Amém. Este é mais um episódio do Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. Um grande abraço. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Beijo. Beijo. Não é beijo no coração, não é beijo na face. Mua. Como que eu vou Estalado. beijar seu coração se ele está dentro do seu peito? Não tem como. É beijar. Isso mesmo. Obrigado, pastor.